Fala, turma do R, bem-vindo a mais um vídeo. E galera, no último vídeo a gente viu sobre if-elses, né? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre os fluxos de controle com for, while e repeat. Muito bem, vamos então começar aqui com o nosso famoso for, tá? Então, o for é uma cláusula simples para a gente poder testar uma sequência de passos, né? Justamente como a definição diz, um fluxo de controle. E a sintaxe é parecida com a sintaxe do if, só que o objetivo é diferente. Então, para o for funcionar, você tem uma diferençazinha aqui. Primeiro, você vai colocar a sua condição ali de rodada dentro dos parênteses e as chaves como sendo o ambiente em que vai acontecer as coisas. E aqui funciona também, como eu falei no caso do if, com uma única linha. Se você tiver uma rotina simples, dá para programar ela só numa linha. Mas se tiver uma rotina mais complexa, o ideal é você colocar entre chaves como sempre. E aqui é o seguinte, você vai ter um interador, né, um iterator, que pode ser qualquer letra, número ou palavra, e vai ter o uso da cláusula in. Notem aqui que o in não é aquele in com o percent, tá? Então não se confundam. É o in sozinho. E aí a condição, ou o objeto ou o vetor que você vai verificar que você vai pegar o i para cada interação. Então, basicamente é assim, ó, vou criar aqui um objeto chamado x, aqui eu vou colocar uma sequência de 1 até 10, tá? Eu vou colocar, é isso. Então, assim, o que vai acontecer com o for? Ele vai varrer todos os elementos desse vetor quando eu fizer colocar ele na interação. Então, por exemplo, ó, do 1 até o 10, o for vai acessar os elementos do x. Então, eu escrevi condição aqui, mas basicamente é um objeto de teste em que você vai pegar os valores do seu interador, né? Do seu i, no caso. Então, nesse caso, ó, eu vou pegar todos os elementos de x, varrendo de 1 até 10, e vou fazer alguma coisa com eles. Então, basicamente, eu estou fazendo uma interação em todos os elementos, esperando fazer alguma coisa, geralmente algum cálculo, né? Então, eu poderia, por exemplo, fazer uma operação matemática. Vamos pensar aqui, por exemplo, ó, i elevado ao quadrado. Então, por exemplo, para cada i varrendo de 1 até 10, eleve ao quadrado para mim. Então, eu vou colocar aqui um cat para a gente poder rodar e ver o que acontece. Log. Vou colocar aqui igual. E aqui, pessoal, olha só, o cat é bom porque a gente consegue fazer um concatenado de várias etapas. E para ter um detalhe aqui que é assim, ó, esse barra ao contrário com n, ele fala para mim ele fala para quebrar a execução para a próxima linha, jogar para a próxima linha a impressão. Vamos ver a diferença primeiro? Tá, então se eu rodar esse cara aqui, vou rodar o 10, vou rodar o for. Veja só o que ele fez, ó. Ele mostrou aqui o log, mas ficou tudo encadeado aqui, tudo junto, né? Então fica ruim da gente ver. O ideal é a gente quebrar isso aqui usando o operador /n e equivale a um enter no seu teclado, tá? Vamos rodar de novo para a gente ver. Olha só. Então agora a gente consegue ver no nosso console que a interação aconteceu. X tem os valores de 1 até 10. Então, para cada valor de x, eu elevei x ao quadrado. Isso aqui, se a gente pensar um pouco pensando em matemática, seria basicamente isso, né? Então, você tem o i, x igual a i, tal que i é igual a 1 até 2, né? Até 10. Então, um exemplo de vetor. Beleza? A gente consegue usar for também a gente consegue fazer for com várias operações. Basicamente, tudo que a gente viu até agora e coisas mais. Vamos fazer um outro exemplo aqui, por exemplo. Ó. Eu vou usar aqui o comando for novamente. Eu vou chamar esse cara dessa vez de j. E vou agora testar uma outra sequência, por exemplo, de 10 até 20. E aí eu quero fazer, por exemplo, um teste. Eu posso colocar ifs, a gente já viu ifs dentro de um for, né? Então, por exemplo, ó, eu vou fazer aqui a verificação se o número que está passando é múltiplo de 5, por exemplo. Isso é um exercício básico desse tipo, tá? Então, eu posso usar o operador aqui, que é o resto da divisão. Então, vamos colocar aqui se j, resto da divisão de j por 5, né? Quero ver se é múltiplo de 5. Se o resto da divisão de j por 5 for 0,
Então eu vou fazer a impressão de J. Então, vou colocar aqui log J. J igual a J. Novamente vou colocar o barra N. Vamos ver. Então vamos lá. Se o resto da divisão de J por 5 for igual a 0, significa que ela é múltipla de 5. Vamos ver? Beleza, quando eu rodo, eu vou ter justamente 10, 15 e 20. Um número é múltiplo de outro se o resto da divisão por ele for 0, né? A gente consegue fazer for também a partir de objetos nomeados, né? Então, por exemplo, no R eu tenho o objeto letters, que tem as letras do alfabeto. E se eu jogar isso aqui no vetor y, na verdade eu não vou fazer isso, eu vou de 1 até o tamanho de letters. Eu posso fazer esse tipo de manobra, né? Então, um vetor com a mesma quantidade de letras que tem na palavra letters. E vou atribuir a esse vetor, com a função names, letters. Tá, então vamos rodar aqui, vamos ver como é que fica o y. Olha só. Y aqui vai ser um vetor simples nomeado, em que cada nome de cada elemento é uma letra do alfabeto, e o valor é um valor que vai de 1 até 26. Tá, então eu consigo fazer for também através dos nomes. Tá? E também eu consigo fazer for a partir de um comando chamado sekalong. O comando sekalong, ele pega para mim, por exemplo, um vetor. Se eu quiser poupar código, eu consigo usar o sekalong no vetor. E aí o sekalong vai gerar para mim uma sequência com o mesmo tamanho do vetor. Tá? Eu consigo fazer isso também. Eu vou fazer uma impressão rapidinho aqui só para a gente colocar J, porque aqui já tem. Então, para J em sekalong, print J, tá vendo? Funcionou. Eu vou colocar esse exemplo aqui para cima porque ele é numérico também. Mas olha só, vamos ver aqui o caso com vetores nomeados. Então, eu vou pegar minha estrutura de for aqui, só que vou fazer uma adaptação. Veja só, para J in, e agora que vem o pulo do gato, eu posso fazer names de y, que só rodando aqui, names de y tem justamente as letras de A até Z. E agora eu vou imprimir o valor de I, de J, né? Só que prestem bem atenção, galera. Aqui, o objeto J agora é nomeado, né? Então, como eu estou buscando pelos nomes, meu index vai ser os nomes. Então, eu preciso acessar o valor do objeto, naquela posição ali do J, baseado no nome. Então, nesse caso, eu vou trazer aqui o vetor para dentro do meu lógico, o vetor y, e vou colocar o operador colchetes para que ele identifique a partir do nome qual que é o elemento que está no y naquele momento em que está rodando a interação, tá? Vamos ver aqui, ó. Veja só, tá? Então, para cada nome, o meu J recebeu o valor do objeto correspondente ao nome, certo? Tudo isso aqui também é possível ser feito de forma aninhada, e para fazer de forma aninhada você pode fazer for dentro de for. Eu vou repetir esse caso aqui. Ó, for. Aqui eu vou mudar o index para i. Por exemplo, eu vou colocar for i em names y, e agora eu posso pôr um outro for. Por exemplo, for j em colocar 1 até 10. E aí, novamente, a mesma estrutura. Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui nesse caso, pessoal? O loop vai acontecer em todos os elementos de i e depois em todos os elementos de j. Tá? Então, aqui, j eu passei fixo, mas poderia ser outra coisa. Então, nesse caso, eu vou imprimir os dois elementos. Olha só. E aqui percebam o seguinte, tá, pessoal? Vai fazer como se fosse um produto cartesiano em que eu vou passar para cada elemento de y em cada elemento de j. Tá? Então, todo mundo vai rodar. Então, basicamente, se eu tiver, ó, eu tenho j com 27, né? O objeto j, melhor, o objeto y, ele tem 26 elementos. E o objeto j vai ter 10, porque... E a segunda rodada vai ter 10, porque é um vetor de tamanho 1 até 10. Então, eu vou ter aqui quantas iterações, pessoal? Eu vou ter 26 vezes 10. Então, já são 260 interações. Vamos exemplificar isso aqui no nosso print. Olha só. Eu coloquei o print dentro do segundo loop for. E agora eu vou colocar
Aqui vai ser o meu I, que eu mudei o I. E aqui eu vou colocar o meu J como sendo J. Vamos rodar para a gente ver então. Olha só. Maximizando para vocês aqui. Ó. Vejam todas as interações que o R fez. Tá, então, quando I é igual a 1, vai ter J igual a 1 até J igual a 10. Quando I é igual a 2, vai ter J de 1 até 10. E ele vai fazendo isso até o último valor de J, que seria o 26. Tá? Então, quando J for 26, ele também vai fazer isso. Tá? Isso dá para ser feito, pessoal, de forma igual aquele filme Inception. Né? Você pode fazer for dentro de for, mas seja responsável, porque quanto mais for você fizer, mais complicado fica o seu código. Tá? E aí você tem que tomar bastante cuidado para não errar os indexes e a estrutura do seu código, tá? Mas é simples de trabalhar, embora em códigos muito complexos possa ficar lento, né, quando você trabalha com muitos fors. Eu até costumo recomendar, quando você trabalha com muitos fors aninhados, dependendo do problema que você está resolvendo, não trabalhar com for diretamente. Trabalhar com outras funções mais rápidas, como as da família apply. Eu vou falar um pouquinho em próximos vídeos sobre ela, tá bom? Muito bem, vamos agora ver a cláusula while, como funciona. O while é uma estrutura que ela roda durante quantas vezes forem necessárias até que uma condição seja atendida no R, tá? Então, a estrutura do while, basicamente, a gente vai ter a condição e vai ter entre chaves aqui os critérios que a gente vai rodar, tá? Então, geralmente, para a gente começar um while, a gente precisa definir algumas variáveis externas. Por exemplo, aqui eu vou definir uma variável A com valor 0 e eu posso, por exemplo, criar alguma condição aqui dentro desse parênteses para que o meu while aconteça. Por exemplo, eu posso testar enquanto A for menor que 50, eu posso colocar para imprimir o valor de A. Então, por exemplo, log A igual. Então aqui eu posso colocar o valor de A. Mas o que acontece, né? Para que a interação faça sentido, a gente tem que colocar um critério de incremento nele. Então, essa é uma parte muito importante no while. Para você tem que ter um critério de incremento para que a condição continue funcionando. Porque se você não colocar um critério, pode ser que você crie loops infinitos, né? Que vai quebrar a tua máquina. Então, é muito importante você colocar uma forma de controlar as variáveis que você está testando para que a sua condição não rode infinitamente. Então, eu posso, por exemplo, atualizar o valor de A logo após a interação com A mais 1. Tá? Isso é bem padrão a gente trabalhar dessa maneira com while. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos rodar então esse bloquinho. Seria cat, né? Eu usei cap. Então vamos lá. A, while. Veja lá. O A rodou 50 vezes. Ou seja, como eu estou incrementando de 1 em 1, então o A rodou até completar, atender a sequência. Todas as vezes em que o A era menor que 50, o R rodou e foi para a próxima iteração. Então, na última iteração, o valor de A era 50. Ou seja, 50 não é menor que 50. Seria, no caso, se fosse menor ou igual, né? Então, como essa cláusula deu false, então o loop terminou e ele imprimiu o último valor, tá? Agora, vamos ver aqui. Se eu colocasse A maior que 50, como é que seria aqui? Veja só o que vai acontecer. O A não é maior que 50, então o loop nem acontece. Ele já cai no false, tá? Agora, por exemplo, se eu definir A igual a 50 e colocar enquanto A for igual a 50, o que vai acontecer? Ele vai parar e aí na próxima interação já vai ser 51, tá bom? Então ele já para também só com interação. Daí se eu colocar agora A maior ou igual a 50, ele vai rodar infinitamente, porque eu estou incrementando A sempre com mais 1. Travei o computador. Por quê, pessoal? Bom, vamos usar então um exemplo aqui para a gente ver como que funciona a cláusula break dentro de while, tá? Então, por exemplo, no nosso exemplo aqui anterior, a gente tinha uma interação que imprimia os valores até que a condição fosse satisfeita.
Então, novamente, eu vou repetir esse mesmo procedimento, só que agora eu vou fazer o seguinte. If, né? Vamos verificar aqui se o valor de A é múltiplo de 5. Então, se A divisível, o resto da divisão de A por 5 é igual a 0, então eu vou colocar essa condição aqui, A igual a... Ele vai imprimir o valor de A. E aí eu quero que ele pare. Break. Else. Continue. Continua. Bora rodar agora para ver? Então assim, enquanto A for menor que 0, enquanto A for menor que 50, ele vai verificar se o valor de A é múltiplo de 5, né? Então, falta só uma coisa aqui, que é atualizar o valor de A com A igual a mais 1. Beleza? Vamos então rodar. O que aconteceu aqui? Ó? A igual a 0. Ele deu break por quê? Ele deu break... Qual que seria o resto da divisão de 0 por 5? 0. Então, assim, ele já parou na primeira. Mas se eu deixar aqui o valor 1, vamos ver o que acontece. 1 seria múltiplo de... 0 seria múltiplo de 5. Vamos rodar aqui. Olha só. Então, assim, ó, ele foi fazendo interações aqui várias vezes. E aí, quando ele chegou no A igual a 5, ou seja, na quinta interação, ele viu que o 5 já era um múltiplo de 5. Então, ele resolveu imprimir o valor, que seria A igual a 5, e interrompeu com a cláusula break. Então, tá aí. O comando A é bastante interessante em R, porque ele é muito bom para a gente, por exemplo, em algoritmos de otimização, maximização. Às vezes a gente roda o algoritmo várias vezes e a gente quer ter uma tolerância, né? Então, muitos algoritmos de maximização usam essa ideia da tolerância para poder pegar o valor mais aproximado, por exemplo, em uma integração numérica e uma soma aproximada de decimais, tá? Então, dá para fazer bastante coisa com o while. Joia? Vamos agora ver como que funciona o repeat. O comando repeat, ele tem uma diferença sutil, que é basicamente ele vai ficar repetindo, ele não tem critério, a não ser que você force. Tá? Então ele vai ficar repetindo, a primeira rodada ele vai fazer de qualquer jeito, não vai ter um teste lógico, então ele vai rodar de qualquer jeito. E para exemplificar o caso aqui, eu trouxe um código rapidinho para vocês, que é aqui, olha só. Um detalhe, tá? O repeat aqui a gente já trabalha com a chave, porque geralmente vem muito comando, tá? Então veja só, nesse exemplo aqui com repeat, eu estou usando a função readLines, que é uma função que faz o R pedir para o usuário digitar um valor, tá? É uma forma de interação do usuário com o console, tá? Então vamos fazer um teste que é assim, ó. A gente quer verificar se o número informado pelo usuário é um múltiplo de 5, ou seja, se é um divisor de 5, né? Então a gente pede para o usuário digitar com o comando readLines, a gente converte esse número esse valor que o usuário colocou para numérico com a função isNumeric. E agora, olha só, a gente começa a complicar um pouquinho, porque a gente consegue colocar condicionais aqui dentro para controlar a execução do nosso código, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Resto da divisão, eu quero verificar se é múltiplo de 5, né? Então, a forma de ver é saber se o resto da divisão por 5 é 0. A gente já viu antes, né? Então, assim, se isso acontecer, eu vou digitar o comando parabéns, o número informado é múltiplo de 5. E aí aparece esse camarada aqui que é o break, galera. O break, ele interrompe quando você atinge o critério. Mas perceba que o critério não está definido na entrada, que nem no while, né? Você precisa manualmente informar para o usuário, ou para o computador no caso, né, que ele deve parar se ele atingir o objetivo. Então, enquanto esse break não for acionado, né, ou seja, enquanto essa condição não for verdadeira, o programa vai ficar pedindo para que você digite novos números. Ou seja, vai cair no else e ele vai ficar pedindo para você tentar outra vez. Vamos rodar para a gente ver como que fica. Olha só, aqui embaixo no console está a mensagem: digite um múltiplo de 5. Vamos supor que eu digitei 2. Ó, 2 não é, o número 2 não é múltiplo de 5, ele tem resto 2. Tente outra vez. 12, não vai. 50. Ok, 50 é múltiplo de 5. Tá bom? Então perceba que esse tipo de controle aqui, ele também pode ser muito útil em determinados momentos, né? Que eu exemplifiquei com a entrada do usuário, mas às vezes você quer, por exemplo, uma otimização de algum script, né? Que ele atinja um valor ótimo,
E esse valor ótimo pode ser uma procura, né? Vamos supor que você está procurando um número no meio de um número com determinado critério. É muito importante ter essa função como um apoio, porque ela pode resolver esse tipo de problema, tá bom? Eu pulei uma coisa aqui, mas eu vou passar a comentar aqui, que é o seguinte, pessoal. Existe, além da cláusula break, existe a cláusula next, que ela também é muito importante para fazer alguns controles, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu vou demonstrar com esse exemplo, que olha só, eu tenho, novamente aqui eu vou pegar só um for, então eu coloquei aqui, ó, para ir de 1 até 80, aqui é next, né? O que vai acontecer é assim, o R vai testar e vai imprimir o valor que você quer. O next vai servir para pular para o próximo quando ele atingir o critério. Então, vamos supor aqui que eu estou querendo verificar entre 2 e 80, na série de 2 até 80, quais desses números são múltiplos de 20. Se o resto da divisão do número que está rodando ali no iterador for múltiplo de 20, ou seja, se isso aqui for verdadeiro, ele vai imprimir o valor e vai pular para o próximo, tá? Então aqui ele não interrompe, pessoal. Ele vai pular, ele vai imprimir toda vez que o critério for atingido e vai saltar para a próxima validação, tá? Então vamos ver. Veja, quando eu executo esse bloco, eu tenho só os múltiplos de 20 que estão nessa sequência de 2 até 80, que são os números 20, 40, 60 e 80. Bom, então é isso, pessoal, sobre loops. Vimos bastante coisa já, né? Formas de usar for, formas de usar while, repeat e next. Também a cláusula break dentro ela se aplica em qualquer uma dessas condições, tanto nos fors quanto nos whiles e repeats. E elas são formas de ajudar o R a controlar a sequência de execução, por isso que a gente chama de fluxo de controle, tá bom? Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado e até os próximos.